Sequestro de carbono, carbono azul, conceitos relacionados com os manguezais, um ecossistema muito incompreendido e, como tantos outros, maltratado. Olá, aquófilos! Hoje vamos a falar sobre o sequestro de carbono realizado pelo manguezal, aquele que conhecemos como o carbono azul. Mas antes, que tal se tornar um seguidor do canal? Inscreva-se e ajude-nos a fazer divulgação científica. Saber não pode ser luxo. O ciclo biogeoquímico do carbono percorre os oceanos, o solo, a atmosfera e os organismos vivos, principalmente na forma de gás carbônico, CO2. Quando liberado na atmosfera, o gás carbônico é absorvido e reciclado pelos organismos fotossintetizadores. E essa movimentação garante o equilíbrio da quantidade de carbono necessária para a vida, mantendo os estoques do elemento ou realizando seu sequestro. A retirada do gás carbônico da atmosfera e sua transformação em oxigênio ocorre de forma espontânea nos oceanos, florestas e solos. É o conhecido sequestro de carbono. Essa captura e estocagem segura de gás carbônico evita a emissão e permanência na atmosfera terrestre. Fora da corteza terrestre, o oceano é o maior reservatório de carbono da Terra, contendo cerca de 50 vezes mais carbono que a atmosfera. O carbono no oceano é naturalmente sequestrado a partir de dois processos: a circulação termoalina e a bomba biológica. O CO2 armazenado no ecossistema terrestre pode ser fixado tanto no solo quanto nas plantas. O CO2 armazenado é o balanço entre a absorção da planta, a fixação de carbono no solo e as perdas por respiração e decomposição. Enormes quantidades de carbono são armazenadas naturalmente em todas as plantas, assim como no solo. Como parte da fotossíntese, as plantas absorvem o dióxido de carbono da atmosfera, armazenam o carbono como açúcar, amido e celulose. O carbono é armazenado e liberado continuamente dependendo da planta e da fase de sua vida naquele tempo. O solo possui o maior estoque de carbono, cerca de 3 vezes o valor da atmosfera. Ele estoca o dobro do carbono que a vegetação e é 2 vezes maior que o carbono que se encontra acima do solo. No solo, o acúmulo gradual e lento da deteriorização do material orgânico continuará a acumular o carbono, agindo desse modo como sequestrador. Os 3 principais processos responsáveis pela retenção do carbono no solo são a umificação, agregação e sedimentação. Ao mesmo tempo, os processos responsáveis pelas perdas de carbono no solo são a erosão, a decomposição, a volatilização e a lixiviação. Os manguezais são importantes sequestradores e estocadores de carbono na biomassa e no solo. O processo de sequestro de carbono por área de florestas de mangue é da mesma ordem de grandeza do observado em outras florestas tropicais úmidas. Quando é considerado o estoque total de carbono no sistema, incluindo a biomassa subterrânea e o estoque no solo, o estoque de carbono em manguezais tropicais por unidade de área é significativamente maior que o observado em quaisquer florestas terrestres, incluindo as florestas tropicais úmidas como a Amazônia. Os manguezais da costa brasileira detêm 8,5% dos estoques globais de carbono desses ecossistemas. A Indonésia está em primeiro lugar, já que é o lugar do mundo onde há mais áreas de manguezais. Além disso, por área, as taxas de sequestro de carbono orgânico nos manguezais brasileiros são 15 a 30% maiores do que as estimativas globais recentes.
Manguezais armazenam entre 2,2 e 4,3 vezes mais carbono em um metro superior do solo em relação a outros biomas vegetados brasileiros. Combinados os estoques médios de carbono na biomassa, acima do solo e subterrânea, os manguezais são 2,7 a 4,7 vezes maiores do que outras formações vegetais brasileiras. Este mapa de Rovani e colaboradores 2022 apresenta na escala de cinza os níveis totais de dióxido de carbono equivalente armazenado em biomassa e solos nos manguezais para os diferentes estados, onde fica evidente que o Maranhão e o Pará são líderes neste quesito. Enquanto que na escala colorida, temos a variabilidade nas emissões potenciais de CO2 nos manguezais brasileiros, com destaque para os manguezais da foz do Rio Amazonas e do litoral dos estados de Rio de Janeiro e Espírito Santo. Ainda nos resultados da pesquisa de Rovani e colaboradores 2022, as maiores emissões potenciais de CO2 equivalente resultantes da perda de florestas de mangue foram estimadas para os estados do Rio de Janeiro, Alagoas, Piauí, Pará, Amapá e Maranhão, impulsionadas pelo domínio da erosão, onde eventualmente todo o carbono armazenado nos solos é perdido para a atmosfera. O estoque de carbono orgânico no solo erodido é rapidamente mineralizado em águas estuarinas aeróbias. A liberação de carbono de volta para a atmosfera a partir da perda da biomassa não é imediata, dadas as lentas taxas de decomposição da matéria derrubada em florestas de mangue. Perdas adicionais baseadas em agricultura, aquicultura e assentamentos causam alto potencial de emissão de CO2 equivalente em estados do Espírito Santo, Pernambuco, Rio Grande do Norte, São Paulo e Santa Catarina, pois essas atividades representam uma perda considerável de compartimentos acima do solo e no solo, enquanto que as emissões potenciais de CO2 equivalente mais baixas foram ligadas a eventos climáticos extremos episódicos que têm o potencial de liberar frações menores de carbono armazenado. O sequestro de carbono nos solos dos manguezais brasileiros responde por 13,6% do carbono enterrado nos manguezais do mundo anualmente. Da mesma forma, o sequestro de carbono na biomassa lenhosa dos manguezais brasileiros também é maior do que as estimativas globais, respondendo por quase 10% do acúmulo do carbono na biomassa lenhosa dos manguezais globalmente. O vídeo de hoje teve como base o artigo de Rovani e colaboradores de 2022 sobre o carbono azul dos manguezais do Brasil. Deixamos a referência para que você faça uma leitura mais detalhada. Agora que você entende tamanha importância dos manguezais no sequestro de carbono, a próxima vez que visite o manguezal, agradeça e cuide. Sempre cuide dele. Obrigada por nos acompanhar e se ainda não é seguidor do canal, aproveite para se inscrever e marcar o sino das notificações. Agora, se já é um aquófilo, ajude-nos a fazer divulgação científica compartilhando nossos conteúdos. Lembre que saber não pode ser luxo. Obrigada e até a próxima! Sigo caminhos contemplando a natureza, me deparo com a beleza que tem os mangues daqui. Sabiaguaba bem na boca do Cocó, e ali bem adiante aparece o Pacoti. Não muito longe, já em outras comunidades, eu avisto o Moaranguape, o Jaguaribe e o Aracati. Seguindo a estrada eu encontro o Mundaú, Pirangi, o Choró e também o Rio Catu. Matar o mangue é o cúmulo do absurdo, não se deve ficar mudo sem mostrar a reação. Faça a sua parte diante da malvadeza de acabar com a natureza,
demonstre indignação. Vamos unir nossa força, minha gente, para assim seguir em frente, atuar na proteção do caranguejo. Evite as fêmeas ovadas, capture só os machos, não faça judiação. E num estalo penso logo no berçário das lavas dos nossos peixes, dentre as quais as do robalo. Pense nas aves, no guará vermelho garças, no tamanque curicacas, na saracura pescar. Faça a sua parte, não queime, não jogue lixo, pois matando planta e bicho você vai se exterminar. Faça a sua parte, não queime, não jogue lixo, pois matando planta e bicho você vai se exterminar. Faça a sua parte, não queime, não jogue lixo, pois matando planta e bicho você vai se exterminar.